Olha só, existe um erro muito comum na escrita de ficção. O autor escreve uma cena bem descrita, emocional, intensa, lê e pensa, nossa, ficou super bonito. Mas quando olha o livro como um todo, ele percebe que a história ela não andou. E o problema aqui não é a qualidade da escrita, é a função narrativa. Cena boa não é aquela que emociona, é a que muda alguma coisa. Então, se nada muda depois da cena, ela é somente uma ornamentação. E ornamento pode até ser bonito, mas ele não sustenta a narrativa, não sustenta a estrutura. Então vamos lá, o que é função narrativa? Função narrativa é a capacidade de uma cena de alterar o estado da história. Antes da cena, algo está de um jeito. Depois da cena, algo precisa estar completamente diferente. Pode mudar a informação disponível, pode mudar a relação entre os personagens, pode mudar o nível de risco, pode mudar a convicção interna de alguém, mas precisa haver algum deslocamento. Se o personagem entra e sai igual, você escreveu somente ambientação. Você não escreveu um avanço. Toda cena funcional tem pelo menos 4 elementos: objetivo, obstáculo, virada e consequência. Então, alguém quer algo, algo impede, alguma coisa acontece que altera o equilíbrio e o mundo não é mais exatamente o mesmo depois que isso acontece. Então, sem essa virada, ela é somente uma descrição. Sem consequência, é somente um episódio isolado. E agora tem que falar de um erro muito comum em cenas que envolvem sentimento. O autor quer aprofundar a emoção, a dor do personagem, ele quer mostrar sofrimento, angústia, aflição. E o que ele faz? Ele escreve uma cena inteira mostrando o quanto esse personagem está triste. Mas vamos lá, o leitor já sabia que ele estava triste. Se a cena não traz nova decisão, nova informação ou novo risco, ele está novamente repetindo aquele estado emocional que não leva a lugar nenhum. Então isso não é aprofundamento, isso é uma redundância. Narrativa precisa de pressão, e a pressão gera escolha, e a escolha gera consequência. E se não há consequência, não há narrativa. Tem apenas uma boa escrita parada. Agora veja só um outro ponto importante. Cena boa não funciona sozinha. Ela precisa nascer de algo anterior e gerar algo posterior. Se você pode remover uma cena e nada essencial se altera na trama ou no arco do personagem, essa cena está frágil. Isso não significa cortar tudo, significa dar função. E vamos para um critério prático que pode resolver isso de uma forma muito rápida. Antes da cena, o que o personagem quer? Durante a cena, o que complica? E depois da cena, o que mudou ou então o que piorou? Se nada piorou, a tensão caiu. Se nada mudou, a história estagnou. E aqui está uma diferença que muitos confundem. Momento emocional não é necessariamente cena narrativa. Momento pode ser bonito, pode ser sensível, pode ser bem escrito. Mas cena precisa empurrar o livro. Ela precisa aumentar o risco, revelar algo decisivo ou forçar alguma escolha. E como é que faz para fortalecer uma cena fraca? Bom, eu vou te dar 3 passos e mais um exercício para você não errar mais, para você fazer suas cenas andarem, tá bom? Primeiro, aumente o obstáculo. Se ele está fácil demais, então é porque não tem tensão suficiente. Por exemplo, o personagem quer entrar em algum lugar. Na versão fraca, ele simplesmente entra. Na versão funcional, ele entra, mas precisa escolher entre 2 perdas. Ou ele arromba e é visto, ou ele espera e perde a oportunidade. Outro exemplo, ele quer falar algo bastante importante. Na versão fraca, ele simplesmente fala. Agora, na versão funcional, alguém interrompe, o ambiente não permite, a pessoa reage mal, ou ele percebe que dizer isso agora vai gerar uma consequência imediata. Obstáculo, portanto, é aquilo que transforma uma vontade em conflito. Segundo, obriga o personagem a decidir. Decisão gera sempre uma consequência. Então, por exemplo, ele descobre uma informação que muda tudo. Na versão fraca, ele apenas fica chocado, né? E a cena termina. Agora, na versão funcional, ele precisa decidir. Conta para alguém e cria um conflito, ou esconde e assume o peso disso. Outro exemplo, 2 personagens brigam. Na versão fraca, simplesmente eles discutem e acaba por aí. Na versão funcional, um deles escolhe romper ou ceder, ou ainda mentir. E essa escolha, ela muda a relação deles dali para frente. Então, cena que termina sem decisão costuma terminar
sem avanço nenhum. Terceiro, aumente o preço. Se a decisão não custa nada, o leitor não se envolve. Por exemplo, ele escolhe então contar a verdade. Vamos lá. Qual é o preço? Perder alguém, perder status, perder uma chance, ser visto como traidor, colocar alguém em completo risco, ou ele escolhe mentir? Qual o preço? Qual a culpa, a dívida moral, o medo de ser descoberto, o efeito dominó que isso pode levar. Preço pode ser externo ou interno, mas ele precisa existir. Quando a decisão tem custo, a cena ela ganha gravidade para o leitor. Ele sente que aquilo importa. E para você aplicar na sua escrita, que vai um exercício muito prático. Vamos lá. Pega uma cena sua e responda 4 perguntas. Qual é o desejo explícito do personagem? Qual é o obstáculo real? Qual é a decisão que ele toma e qual é o preço dessa decisão? Se você não consegue responder claramente, a cena precisa de função. E quando você começa a revisar suas cenas com esse olhar, o livro ele ganha ritmo estrutural. Ele deixa de ser simplesmente uma sequência de bons momentos e passa a ser uma cadeia de transformação. E se você quer que alguém analise suas cenas com esse foco, função, pressão, consequência, uma leitura crítica aponta exatamente onde há repetição e onde falta esse deslocamento. Se quiser orientação, o link para o nosso WhatsApp está aqui abaixo do vídeo. Você conta para nós em que etapa está e a gente direciona você para o próximo passo com muita clareza. Então segue o canal Café do Escritor e também responda aqui abaixo nos comentários se você já revisa suas cenas perguntando o que mudou depois disso. Ou então, se você está conseguindo escrever momentos que emocionam, mas que não transformam. Comenta lá que eu respondo. Um grande abraço, até a próxima.